Vamos começar por aqui, né? A gente tem uma história de caminhada juntos, então quero começar contando a história bem lá do início. Hoje, o pastor Bruno Melo, o pastor André Lima, mais na frente nós vamos estar falando acerca da igreja, mas começou tudo com louvor, com envolvimento, com liderança de jovens, começando com o pastor Bruno adorando a Deus, louvando a Deus como líder de louvor e também compondo algumas canções, né? Fala um pouco para nós aí. Isso. A história começou na minha vida cristã com 17 anos. Eu lembro que eu sempre, quando eu vou começar a falar da minha caminhada cristã, não tem como não lembrar da minha avó, né? Eu, quando tinha lá para meus 15 anos, 16, a minha avó sempre falava: meu filho, você tem que procurar uma religião. Eu não entendi aquilo, mas até o momento que um colega da rua me chamou: Bruno, vamos ali no encontro. Ele não me falou, ele não me chamou para ir na igreja em si, né? Vamos ali no encontro de jovens. Eu fui, e não era dentro da igreja, era numa casa, e eu fui bem recebido ali. Eu tinha meus amigos do bairro, do futebol, que eu gostava de jogar, mas ali eu fui recebido de uma forma muito diferente. Os caras me beijaram, eu falei: que isso, os caras me conheceram agora, já estão me dando beijo. Aquilo me impactou de uma certa forma e eu quis voltar. Voltei nesse encontro que aconteceu aos sábados e o pulo para a igreja foi bem mais rápido, né? E quando eu comecei a caminhar para a igreja, aí conheci, aceitei Jesus. Mas antes disso, meu pai tinha comprado um cavaquinho para mim. Comprou um cavaquinho, eu gostava muito de pagode, e ele comprou um violão para ele. Nesse mesmo dia, a gente foi numa loja que nem existe mais em Campo Grande, não era Disconildo, né? Era uma loja... Era lá no calçadão, lá em cima do calçadão, e ele comprou o meu cavaquinho, e meu pai não tocava, e ele comprou um violão para ele. Eu não entendi porque ele comprou aquele violão. E ele comprou o violão e guardou o violão. Ele não tocava. Ele dedilhava algumas coisas lá, e eu comecei a aprender cavaquinho. Aí a galera da rua um puxou um pandeiro, outro um tantã, já começou aquele pagode na rua ali mesmo, onde eu morava. E quando eu comecei a caminhar na igreja, esse meu cavaquinho caiu no chão e quebrou. Eu não tinha dinheiro para consertar, eu nem tinha dinheiro para estudar. Eu falei: vou vender. Aí do lado da minha casa tinha uma igreja católica, ainda existe essa igreja lá, né? Minha mãe ainda mora lá. E o rapaz que dava aula de cavaquinho comprou o meu cavaquinho. E o violão do meu pai ficou lá. Até um dia que o ministro de louvor, que vocês conhecem, que é o Enoque Freitas, né? No final do culto, ele falou: eu vou ensinar um jovem aqui a tocar violão. Aí eu levantei a mão, fui lá, conversei com ele: não, vem terça-feira, eu vou te ensinar. Aí na mesma hora eu lembrei do violão do meu pai, que estava lá pendurado e guardado já há um tempo. Cheguei em casa, já passei a mão no violão e já criei aquela paixão pelo violão, né? Aí na terça-feira eu comecei a estudar. Até então não cantava, comecei a aprender a tocar violão. Aí entrei no Ministério de Jovens, na banda dos jovens, a gente estava ali. Até um dia que não tinha ninguém para cantar, alguém me empurrou: ministro louvor. Eu falei: eu tinha pavor de microfone. Eu era um jovem muito tímido e a igreja, assim, me ajudou muito nessa questão da timidez, né? E quando me empurraram, eu comecei a cantar a música do Fernandinho, na época que estava estourado. E foi assim que aconteceu. E eu comecei a pesquisar o que era louvor e adoração. Na época tinha David Keelan, Antônio Cirilo, essa época boa, né? E tinha essas referências aí, o próprio David Keelan, né, que tocava, o Fernandinho também. E eu comecei a pesquisar sobre isso e comecei a entrar nessa área da adoração, da ministração. E foi assim que começou essa minha área do louvor. E a composição também veio aí, né? Que a gente tocando, lendo a Bíblia. E Deus começou a me dar algumas canções que mais tarde eu gravei, né? E com o Ministério Gerados, em 2012. E a Viviane, que veio aqui, gravou uma canção minha também. Mas a sua família, assim, era só você que era evangélico? Eu fui um dos primeiros, assim, na realidade, ali da casa da minha mãe. Que era minha mãe morava atrás da casa da minha avó. Minha avó frequentava a Igreja Universal.
Mas era assim, ia no culto, mas não era aquela coisa, né, de frequentar sempre. E minha tia também, irmã da minha mãe, que frequentava a Igreja Universal. Eu tinha um tio que era da Metodista, que frequentava já há muito tempo, mas nessa minha realidade onde eu morava ali, eu fui um dos primeiros, né? Aí pra igreja, aí depois veio minha irmã, veio minha mãe, veio minhas outras irmãs.